Olá, pessoal. Eu sou Caroline Souza, idealizadora e realizadora da CS Apoio Administrativo e desse podcast, o CS Conexões, onde vou trazer assuntos sobre profissão, organização empresarial, histórias profissionais e mercado de trabalho. Meu intuito é construir minha audiência com você, que me ouve independente de onde esteja e como esteja, mas que eu seja um ponto de luz nessa sua caminhada profissional, que muitas vezes é dura. Vou apresentar agora a minha convidada, ela que é engenheira pela Universidade Federal do Paraná, fez engenharia de bioprocessos e biotecnologia, especialização em Lean e mestrado pela Technical University of Denmark. Ela fez engenharia de biotecnologia, ela pode explicar um pouquinho melhor pra gente. Já trabalhou em cursinho, foi estagiária de produção, professora de inglês, produtora de conteúdo de ensino, consultora técnica, chegou até liderança. Atualmente está numa multinacional dentro de uma das maiores empresas de produção de remédios do mundo. É filha da Márcia e do Márcio, casada com o Guilherme, já viajou muitos lugares e está sempre com a mala pronta. Coragem é seu sobrenome. A cientista Marina Weber. Oi, Má. Tudo bem? Oi, tudo e você, cara? Também. Seja bem-vinda aqui. A gente está fazendo pela primeira vez uma entrevista remoto, então está sendo novidade. E muito obrigada pela sua disponibilidade. Imagina que isso, é com muito prazer que eu venho aqui falar com você. Bom, vamos lá, vamos começar. Geralmente, quando eu estou aqui presencial, eu entrego uma lembrancinha para os meus convidados, Aham. mas eu já entreguei parte dessa lembrancinha para você. Uhum, E espero que seja muito útil nas anotações. com certeza. Já estou usando aqui, ó, inclusive, ela está aqui, ó, fica no escritório junto comigo. Já foi aberta, adoro, adoro coisas de papelaria, tá sempre aqui. Muito obrigada. Imagina. E para iniciar, eu acho que é legal você contar pra gente como foi a Marina na escola, né? Como foi a Marina estudante. Conta um pouquinho. Bom, bom, talvez você saiba um pouquinho como seja, né? Que a gente já se conhece há muito tempo, mas eu sempre fui uma criança muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar, até hoje, né? Eu gosto muito de aprender coisas novas. E então, desde pequena, eu sempre fui muito dedicada aos estudos, né? Na escola, fora dela. Eu sempre me interessei muito por todos os assuntos, né? Então, eu diria que até, né, de uma maneira geral, não tinha problemas com notas, esses tipos de coisa na escola. Eu era sempre muito interessada, principalmente na área de biologia, né? Foi a partir talvez, do ensino médio que eu fui, aos poucos, descobrindo que era mais ou menos por esse caminho que eu ia querer seguir no futuro, né? Eu amava aprender aqueles nomes esquisitos que a gente estuda na escola sobre plantas, sobre os animais, né, os diferentes grupos. Eu amava, chegava em casa encantada, falando para os meus pais sempre: Nossa, você não sabe que hoje eu aprendi sobre as angiospermas. E meus pais, o quê? Como? Né? A minha escola também, eu tive uma grande sorte de fazer parte de uma escola que tentava ensinar de diferentes formas, não só dentro da sala de aula, eles promoviam muitos eventos fora dela, inclusive viagens desde quando a gente era pequeno, a partir acho que dos 10 anos, a gente já fazia pequenas viagens de um dia, 2, 3 dias dormindo fora, para diferentes lugares do Brasil. E eu me interessava sempre, e voltava sempre muito fascinada dessas viagens, né? Não só por conta da área de biologia, mas das outras horas que a gente ia, por exemplo, lembro de ter ido para cidades históricas em Minas, e eu voltei super animada, super empolgada por tudo que tinha aprendido sobre a história de lá, sobre a parte artística, enfim. Eu sempre fui muito curiosa, né? Então, acho que minha infância e adolescência se resumiu muito, assim, em estudos, né, mas porque eu realmente gostava, não era nada
forçado, nada assim, porque era uma coisa minha mesmo. Ah, bacana. E como é que foi para você ali, a Marina, no ensino médio, né? Você fez o seu ensino médio aqui, né, ali na Escola da Granja, né? E aí, Uhum. para quem é da região consegue identificar, sabe um pouco ali a metodologia da escola. Uhum. Como que foi para você essa escolha profissional? Teve aí algum incentivo dentro de casa, de algum professor, de algum colega? Como é que foi isso? Esse processo de, né, de sair um pouco do campo das ideias, né, de muitas opções, Uhum. e ir ali afunilando até você conseguir, de fato, escolher ali, ou minimamente ter uma direção. Uhum. Então, não foi um processo simples, fácil, apesar de eu sempre, que nem eu comentei, já ter essa afinidade pelas áreas da biologia, mas eu não sabia exatamente o que, né? Também por eu ser muito estudiosa, muita gente falava, vai estudar medicina, você gosta da área de biológicas, tal, mãe, você é muito estudiosa, vai dar certo. Mas ainda assim não era o que me fascinava dentro da biologia, né? Era muito essa parte. Então eu falava, não é para mim, né? Pode ser, eu poderia me dar bem, mas não era isso. Mas o que aconteceu, na verdade, durante o ensino médio, meus pais tiveram uma oportunidade de se mudar para outro país. Meu pai conseguiu uma proposta de trabalho para trabalhar em Londres, e então no final do ensino médio a gente se mudou para lá. E então, quando eu terminei o ensino médio, enquanto eu já estava no ensino médio, eu sabia que eu não ia terminar e já ia entrar direto na faculdade, porque eu sabia que estava indo para um outro país. Não sabia quanto tempo ia ficar lá, o que ia acontecer. E eu também ainda estava muito em dúvida, né? Então, eu aproveitei esse momento também para relaxar também e dar um tempo para poder descobrir que outras áreas teriam biologia. Seria biologia pura mesmo, né? O bacharel em biologia que eu queria fazer, ou ir para a área da saúde, alguma coisa relacionada à biomedicina, fisioterapia também, pensava, né? Mas eu gostava muito dessa parte de pesquisa, que nem eu comentei, eu sempre fui muito curiosa, então eu achava muito legal essa questão de ser cientista, de pesquisar, de, né, estudar mais as coisas mais a fundo, né? Mas eu sabia também que no Brasil nunca foi muito bem valorizado, sempre foi um caminho muito mais difícil, né? Mas daí eu fui, então, quando eu terminei o ensino médio, minha família toda se mudou para Londres, e aí a gente teve ali um ano e pouco, lá na cidade. Eu aproveitei, basicamente, para estudar inglês. Eu trabalhava também numa loja de produtos naturais, que eu também gostava bastante. Eu era atendente, depois virei supervisora da loja, tudo. Então, também tinha que estudar, tinha que entender sobre esses produtos. Eu achava bem legal essa parte também, né? E, em paralelo, eu ia pesquisando sobre os diferentes cursos que tinham na faculdade, né? Tanto lá na Inglaterra quanto no Brasil, para ver o que realmente me interessava. E aí, quando eu já estava esse ano acabando, mais ou menos, eu já tinha meio que certo que eu queria, de fato, estudar biotecnologia, né? Mas mais por pesquisas, enfim, né? Mais sobre o que isso era. E só que aí tinha a questão, meus pais tinham que voltar para o Brasil, e aí eu também estava naquela, eu fico aqui, eu não queria voltar, né, mas também queria estudar. E aí eu sabia que se eu voltasse para o Brasil, eu teria a oportunidade de estudar em boas faculdades, né, inclusive em universidades públicas. E enquanto que se eu ficasse em Londres ia ser mais difícil, né, eu teria que realmente pagar pela universidade, era muito caro na época. Então eu optei por voltar. E aí, quando eu voltei, fui para o cursinho, mas já focada que eu queria biotecnologia, né? E aí, a gente era de São Paulo, os pais resolveram voltar mais para Curitiba, no Paraná. E daí, durante o cursinho, eu comecei a ver quais eram as faculdades no Sul que tinham biotecnologia. E na Federal do Paraná só tinha engenharia de bioprocesso e biotecnologia. E se eu quisesse biotecnologia puramente, tinha só na PUC do Paraná. E daí não tinha, assim, meu pai não me deu muita opção de fazer a particular, né? Na época ele falou, bom, a gente tem uma ótima universidade pública aqui no Sul, por que não
tentar algum desses cursos, né? Ainda mais quando eu falei que era uma engenharia, meu pai falou, nossa, não, tenta engenharia, porque te abre super campo para diversas áreas, para diversas, né, oportunidades. Só que eu tinha muito medo dessa parte da engenharia, mas por conta da matemática. E não porque, assim, na época de escola, essas coisas, eu não fosse bem, mas era porque eu realmente eu não gostava, né? E então eu fiquei, meu, não vou engenharia, eu quero virar pesquisadora, eu vou focar nisso. Só que aí foi chegando perto da data do vestibular, de fazer inscrição, e eu falei, cara, eu não vou querer engenharia. Não, isso não é pra mim, isso aqui. E aí eu acabei me inscrevendo para biologia, bacharel em biologia. E aí eu pensei, eu faço um bacharel em biologia, depois eu faço um mestrado em biotecnologia e vou trilhando o meu caminho na área da pesquisa, sim. Aí eu fui em biologia na Federal, comecei o curso, só que eu fui vendo já no primeiro semestre que não era isso que eu queria. Realmente ia ser um trabalho muito árduo até eu chegar ao mestrado, né? De novo, não, a profissão assim é muito pouco reconhecida no Brasil do pesquisador, e você conversava com muitos professores da universidade e eles falavam, olha, você quer ser pesquisadora? Tudo bem, mas isso vai ser uma parte do seu trabalho, porque você entra na universidade, você vai ter que obrigatoriamente dar aulas, né, e não trabalhar puramente com pesquisa. Então, eu ia conversando com as pessoas e eu via que eu estava começando a ficar meio que sem saída para aquele sonho que eu tinha de virar pesquisadora pura de biotech. Então, eu mudei, pedi transferência, fui fazer a bendita da engenharia que tanto me atormentava. E como é que foi para você fazer, até para quem está ouvindo a gente, né? Como que foi fazer, porque daí você tem que fazer uma prova para fazer a transferência, certo? Ou no seu caso não? Como é que foi esse processo de migração? Não, no meu caso não. No meu caso, o processo seletivo, né, para mudar era assim, se tivesse vagas disponíveis no curso, você se candidatava e era pela nota, a tua nota do vestibular, na verdade, né? Então você tinha que ter uma nota também que era compatível com as notas de quem tinha passado naquele curso de engenharia. Então, assim, em tese, biologia era mais fácil de passar do que em engenharia. Só que como eu passei o ano todo nessa dúvida, qual curso eu vou prestar, eu estudei muito. Então, a nota que eu acabei tendo em biologia foi suficiente para passar em engenharia. No final, eu ia conseguir passar e não ia ter problema. E daí eu consegui. Só tinham 2 vagas, e aí eu fiquei com muito medo. E tinham 10 pessoas. Eu lembro que na época eu tinha ligado para o coordenador para perguntar mais sobre o curso, o que, que ele achava, e aí ele falou, olha, né, tudo bem, pode se candidatar, mas saiba que a gente só tem 2 vagas e tem 10 pessoas pedindo a transferência do curso, então, né. Eu falei, bom, paciência, né, eu vou tentar, se não der eu vou fazer de novo, prestar vestibular de novo, tanto é que na época eu voltei para o cursinho de novo, porque como assim a chance era pequena, né, eu falei, não vou esperar perder, digamos, mais um ano para daí entrar na. Mas no final deu certo, não precisei prestar de novo vestibular, eu consegui a transferência, e aí no ano seguinte comecei de fato a engenharia. Parabéns, inclusive, né? Porque mais que faz um pouquinho de tempo, mas parabéns, porque né, todo o seu esforço foi reconhecido ali, né? Em passar Sim, em tão pouco, né? valeu. Com vagas apertadíssimas, super concorrência. Sim, Então, parabéns. é, obrigada. E no fim, um fato que eu acho bem curioso, que durante a faculdade toda, no final das contas, as matérias onde eu tinha menos dificuldade no fim eram as de exatas, e não as biológicas. Mentira, nossa. No final, eu acabei gostando mais das matérias de exatas do que das biológicas propriamente ditas. Em biologia, quando você vai aprofundando mesmo, elas ficam bem complexas, bem complexas. E biotecnologia, ela tem uma ligação muito forte com bioquímica, né? Então, tipo, muitas matérias de bioquímica e você estuda muitas rotas metabólicas, vias, como isso funciona,
a bioquímica toda dentro do corpo humano ou dentro de diferentes micro-organismos, né, como certas substâncias são produzidas. Então isso é algo muito complexo, porque depende de diversos fatores, né. Então eu lembro que no final da faculdade eu já estava assim: "Ai meu Deus, prefiro 1000 vezes fazer uma conta do que ter que aprender uma nova alta metabólica". Mais fácil na minha cabeça no final. Que bom, né? E interessante, né? Porque teu pai já tinha te dado ali um toque, né? Dentro dessa história. Mas aí você, né, foi seguindo também a tua intuição, né? E as tuas vontades e a sua experiência, né? De escola também. E aí Uhum, você traz, né? Tipo, ok, agora eu entrei e fui para esse caminho aqui. Show. Como uhum. é que foi para você finalmente entrar no curso, né? Que ali estava sempre batendo na sua porta, né? Alguns sinais, e aí você teve a certeza, e aí, ok, abri essa porta, entrei na universidade, estou fazendo o curso que eu quero, né? Como que foi a experiência na universidade para você? Então, já nessa época, eu já trabalhava também, né. Então, assim, desde do início, na verdade, desde os meus 18 anos eu já trabalho, então a faculdade e os estudos, eles sempre eram uma parte do meu dia a dia, né. Então, às vezes, muito diferente de quem quando vai para a faculdade nessa época, ainda mais uma universidade pública, porque os cursos são diurnos, né? Então, as pessoas geralmente, nesse contexto, acabam se dedicando apenas à universidade, né? Mas eu não, eu já trabalhava e continuei trabalhando durante a faculdade toda. Então, foi muito legal o curso em si, eu gostei muito, eu realmente me identifiquei, mas eu sabia que aquilo era só um meio para chegar no final depois, que era a profissão que eu queria, né, me tornar engenheira, enfim, trabalhar dentro da indústria, porque eu já também minha atenção já estava voltada para o mercado de trabalho, né, eu já estava tendo essa visão, né, e isso eu acho que também fez muito parte da decisão também de quando eu fui pedir a transferência do curso, porque você fazer engenharia, querendo ou não, te abre, como meu pai mesmo já tinha dito, abre muito mais campo, né, te dá uma empregabilidade maior, né, te dá mais opções. Então eu já estava com essa visão, focando um pouco mais nisso, né. Então eu, apesar de ter aulas durante o dia, toda janela tinha entre uma aula e outra, um dia eu só tinha aula à tarde, outro dia eu só tinha aula de manhã. Nesses buracos, eu aproveitava para trabalhar. E foi aí que eu comecei a dar as aulas de inglês, e depois, mais para frente, eu também consegui um estágio na indústria. E e esse estágio já era bem voltado na área, mas ainda bem eles entendiam qual a minha grade horária, como funcionava esse curso, né, então eles me davam bastante flexibilidade de horário, de quando estar lá, eu não precisava estar todos os dias, o dia inteiro, eu fazia conforme dava mesmo, né. Dando aula, né? E fazendo toda o malabarismo ali de trabalhar e estudar, né? O curso que você fez foi diurno, noturno, integral? Ele ele era diurno, mas ele era eles diziam que era integral, né, mas eles dependia do semestre, você tinha dias que você tinha aula o dia inteiro, dias que você tinha só num período e assim ia. De noite era muito raro ter aula, era mais durante o dia mesmo, né, então você ter que conciliar esses 2 era muito difícil, né, você realmente precisava ter um trabalho flexível, né, que permitisse isso, senão realmente era bem difícil, né. Eu era uma das poucas do meu curso que de fato trabalhava, né. Mas assim, eu ali vi que era realmente o que eu queria, né. Eu acho que essa é uma coisa interessante, assim, né, quando a gente está nessa fase tentando decidir, é importante a gente, seguir mais ou menos, né, a nossa intuição, aquilo que a gente sabe que a gente gosta, aquilo que a gente é bom, né, mas também ouvir um pouquinho mais de quem é mais velho, né, para quem já passou por isso, porque eles também já já estão lá na frente, eles já estão no mercado de trabalho, né.
E muitas vezes a gente acha muito legal um curso, mas na prática você faz muito pouco daquilo que de fato você estudou na faculdade, né? Então, o curso às vezes pode ser muito legal, mas a profissão em si às vezes não é tão bacana, né? Então, isso foi um ponto bem interessante que eu fui descobrindo ao longo do tempo, né? Enquanto eu estava no curso e depois principalmente quando eu fui fazer o estágio na indústria, que realmente ali para mim foi que confirmou que eu tinha feito a escolha certa, que era aquilo mesmo que eu queria fazer, né? E eu fiquei ali 2 anos fazendo estágio numa indústria de biotecnologia em Curitiba e voltada na área da produção mesmo, na área de fermentação. E ali eu aprendi muito sobre o que era ser engenheiro de bioprocessos na prática. E, e foi bem divertido. E aí foi ali que você foi se descobrindo também, nesse estágio, que você viu na prática como que seria trabalhar numa indústria, né? A gente chama, né? Fala uma expressão, né? Um pouco pejorativa no sentido de a fábrica de chão, né? O chão da fábrica mesma, né? Mesmo, né? O mão na massa. E ali você se encantou. Eu lembro que você, na época, falava com muita alegria, assim, né? De tipo, estar ali, produzia enzimas de. Tipo, dava um exemplo muito prático para mim, porque eu, né, não sou dessa área. Ah, enzimas de sabor do sol. Uhum. E aí, pra mim, era Isso. muito engraçado, assim, porque pra mim é totalmente abstrato, né? Eu falei assim, tá, eu tô tentando entender aqui. Mas legal, acho que é legal, parece ser muito prático, né? De ter uma realidade da sociedade mesmo, né? Algo que as pessoas vão ter, né, na prática, assim. A questão não era só que me encantava, era de saber que eu estava ajudando a produzir um produto que, de fato, as pessoas iriam usar. Mas o fato do meu trabalho, eu via o impacto do meu trabalho diariamente, né? Como eu ajudava aquilo na produção, né? E muitas vezes quando você trabalha no escritório ou com outras coisas, a gente passa a maior parte do tempo no computador, né? E às vezes é difícil da gente ver qual que é o impacto, às vezes, do nosso trabalho de fato, né? E para mim, estando do lado da produção, isso me ajudava muito a visualizar na prática o que estava acontecendo. E além de ser um ambiente muito dinâmico, porque cada dia você está tem um problema diferente, né? Essa experiência na indústria, só que aí você não, você gostou muito, só que você não continuou lá. Como que foi isso pra você e quais foram os próximos passos, assim? Você finalizou a faculdade e deu essa continuidade? Como é que foi? Então, quando eu finalizei, estava finalizando, na verdade, antes de finalizar a faculdade, meu tempo de estágio terminou, né? Pelas leis do Brasil, você só pode ficar até 2 anos trabalhando como estagiária em uma única empresa. Então, já esse meu tempo expirou e, infelizmente, a empresa não pôde me efetivar. E, claro, na época eu fiquei muito triste, porque eu realmente gostava muito daquilo, mas, enfim, eu sabia, em nenhum momento eles tinham me prometido que, de fato, eu seria efetivada lá, eu sabia, né? Então, eu tive que sair, mas foi muito bom, porque, que nem eu falei, foi ali que eu tive a confirmação, a certeza que eu queria trabalhar com aquilo, sabia que eu queria aquilo. E daí eu tinha mais 6 meses de faculdade, eu terminei esses últimos 6 meses, e eu fiquei dando aula de inglês por mais um ano, daí, né, que era uma coisa que eu já fazia antes do estágio. E, e também eu fui ajudar minha mãe na escola dela, né, até eu dava as aulas de inglês na escola da minha mãe, e ela estava desenvolvendo material de português para estrangeiros nessa época, e daí eu auxiliei ela da vida a esse material todo, né, no sentido de que eu era, digamos, uma coordenadora ali, uma gerente de projetos, né. Então, na verdade, eu que conversava com todo mundo ali, com os professores que estavam de fato fazendo material,
minha mãe revisando, depois tinha a parte toda audiovisual desse material que precisava ser desenvolvido, e aí eu ajudei a desenvolver, a gravar, a editar, a fazer tudo. E depois, então, desse um ano que eu fiquei com ela, a gente conseguiu lançar esse material, eram 5 volumes de livros, né, que era um curso inteiro de português completo, toda a parte audiovisual, já a parte de gráfica, tudo lançado, né. E foi uma experiência bem interessante, e eu acho que todas essas experiências são válidas, né, porque apesar de a gente achar que nada tem conexão com nada, mas habilidades, né, de gerenciamento de projetos, de atendimento ao cliente, o dinamismo que eu tinha que lidar na produção, né, que você tem que estar pronta para mudar todos os planos que você tem de última hora. Tudo isso vai agregando, no teu desenvolvimento, né. E ali eu já estava com 25, 26 anos, eu acho que eu já estava formando uma bagagem bem interessante, assim, né. Apesar de que se você olha parece que não tem conexão com nada, mas as minhas habilidades como profissional ali estavam sendo desenvolvidas de diversas maneiras, né. E aí depois eu fui então trabalhar numa consultoria de incentivos fiscais, que foi, por acaso, uma indicação de um aluno meu de inglês. E eles buscavam engenheiros também nessa consultoria de incentivos fiscais, que pode parecer um pouco estranho, porque geralmente quando se fala em incentivo fiscal se imagina contadores apenas, mas, eles precisavam de pessoas que também tivessem conhecimento técnico sobre processos produtivos, porque esse incentivo fiscal, eh, necessitava que você apresentasse um relatório técnico para o Ministério da Ciência, e Tecnologia. Hã. Então, a gente precisava ter esse conhecimento, né. E aí eu entrei como consultora júnior, e aí foi muito bacana, então, porque eu já tinha algumas habilidades de gerenciamento de projetos, já tinha trabalhado numa empresa, então também já não era a primeira vez que eu estava pisando num lugar, né. Eu tinha trabalhado com atendimento com cliente, quando você é consultor, você lida o tempo inteiro com clientes, né. Então, foi um trabalho muito legal, foi muito interessante, porque então, eu tinha que ter, esse jogo de cintura para lidar com o cliente, ao mesmo tempo eu tinha que ter a aptidão técnica, né, pra entender os processos deles e redigir os relatórios, entender a parte técnica. E também ter um bom, gerenciamento de tempo, ter muita autonomia, porque eu tinha uma carteira de clientes e eu tinha que saber como gerenciar o tempo, cada um deles, de como lidar com cada um deles. Então, foi uma experiência muito bacana, né. E aí eu fui crescendo dentro da empresa, até que eu virei, líder técnica, né. Eu tive minha própria equipe ali, que acho que na época chegou até ter 8 pessoas, acho de Bastante, teve bastante coisa, né, dentro disso. E aí você, dentro de toda essa dinâmica, né, trabalhando ali, ascendendo profissionalmente dentro, né, dessa empresa, quando que você olhou para o lado e falou assim, não, acho que agora está na hora de dar uma mudada, está na hora de eu seguir, onde que você acabou saindo da empresa? Porque ali você ficou quase 5 anos, né? isso. Então, na verdade, então, como eu falei, quando eu fiz o estágio, ali eu tive a certeza do que eu queria fazer, do que eu queria trabalhar. Então, assim, a minha busca sempre foi para voltar para a área de biotech, para a área industrial. E eu, de fato, tentei, participei de diversos processos de trainee, eh, mandava vários currículos para diversas indústrias, mas a gente sabe que o mercado de biotecnologia no Brasil ele é bem restrito e a gente tem poucas indústrias puramente biotecnológicas, a maioria que
abre campo para a gente trabalhar ainda são indústrias alimentícias, indústrias químicas, só que aí também você acaba competindo com os profissionais dessa área. E eu morava no sul, que restringia um pouco mais ainda esse mercado. Então, quando eu entrei na consultoria, dediquei muito àquele trabalho e tudo, mas aquele desejo de voltar para a indústria sempre existiu, ele nunca morreu. E foi até aí que eu fiz o curso do Lean, em 2017, porque ele estava ligado mais para o chão de fábrica. Então, eu achava que fazendo esse curso, não só me manteria motivada a continuar buscando, mas que também meu currículo poderia ficar mais atrativo nas indústrias. E eu também fui buscar um auxílio de um coach vocacional para também me ajudar a desenhar os meus cursos, né? Também acho que foi em 2017, foi tudo mais ou menos na época. E, e aí eu tinha esses anos assim meio que meio que paralelo, né? Mas assim, o trabalho estava me consumindo bastante tempo e eu estava me dedicando bastante a ele e eu estava gostando de fato, né? Mas eu sabia dentro de mim que aquilo não ia ser para sempre, né? Então, depois de uns, né, quase 5 anos ali, eu já estava realmente já ficando um pouco cansada da dinâmica da consultoria, porque você trabalha com consultoria, você também viaja muito, porque a gente tinha clientes, na realidade, no Brasil todo, mas como a consultoria, a unidade que eu trabalhava era no Sul, eu tinha clientes todos no Sul. E quando eu virei líder técnica, eu não era só responsável pela minha única carteira, né? Eu me tornei responsável pela carteira de todos os outros consultores que eu comentei, né? Mais 8 consultores. Então, assim, eu viajava muito, quase não parava em casa mais. E aquilo começou a me cansar bastante, né? E aí eu falei, bom, acho que agora é realmente a hora de tentar um outro caminho, né? Realmente tentar voltar à área de biotech. Só que eu estava vendo ali que realmente dentro, pelo menos, né, do que eu já tinha buscado, tentado, estava ficando muito limitado. E como eu tinha morado já fora, e eu tinha gostado muito de ter morado fora, me veio, né, junto com o coach vocacional que eu tinha feito na época, um dos caminhos que eu tinha traçado durante esse coach era estudar fora, para tentar retomar a profissão na minha área. E aí foi o que fiz. Eu tentei. Claro que isso, né? Eu já estava casada, isso me envolvia com meu marido também, porque ia ser uma mudança muito grande se isso acontecesse. Mas ele também estava disposto a encarar essa mudança. Então eu fui atrás. E daí eu comecei a fazer todo o processo burocrático, que é você querer estudar fora. Primeiro a parte do inglês, porque apesar de eu falar inglês, você precisa de uma certificação de proficiência, então o primeiro passo foi tirar essa certificação, depois começar a fazer todo o filtro, análise das universidades que me interessavam, de acordo com o país, a região, tudo, e até de fato eu começar a aplicar. E esse processo todo levou quase não, levou dois anos, né, até eu me mudar aqui para a Dinamarca. No total deram 2 anos. Caramba, pra mim, eu tinha a percepção de que tinha sido em menos tempo. Não sei por quê, mas pra mim eu tive essa percepção de que, sei lá, em um ano você resolveu tudo e tava lá, entendeu? Tipo, mas aí teve uma pandemia no meio do caminho também, né? Então, a pandemia atrasou, digamos, em 6 meses, mas todo o processo que tem por trás disso é muito grande, né? Então, a impressão que você fala, parece que foi menos tempo, é, é por conta disso, né? Porque, de fato, quando do tempo que eu apliquei e recebi a resposta e o tempo que eu tinha que estar aqui foi muito curto. Mas até eu chegar a esse ponto, eu já tinha rolado muita coisa por trás. Já tinha perdido muito final de semana, muitas noites pesquisando, aplicando, resolvendo papelada,
traduzindo documentos, que também aqui no início de traduzir documentos e validar documentos, né, dependendo do país que você vai, cada um tem o seu processo diferente, aí você tem que aprender, né, cada um desses processos. E aí teve a pandemia, então, porque daí eu acabei vindo parar na Dinamarca meio que sem querer, porque não era a minha primeira opção e, na verdade, eu nem tinha pensado nela, a princípio, mas eu acabei aplicando para cá porque, como eu estava aplicando no final do ano, geralmente aqui os cursos começam no outono, que é em setembro, né? Só que, como estava lá no Brasil, estava no Brasil e eu estava justamente aplicando mais ou menos nessa época, eles não estavam com as inscrições abertas, a maioria dos países. Tinha poucos cursos que tinham o início para o semestre da primavera, que seria ali em fevereiro. As opções que apareceram foi nessa universidade, né? Eu acabei fazendo mestrado aqui na Dinamarca. E aí eu falei, vou aplicar, porque eu estava aqui na Escandinávia, eu estava pensando em aplicar para algumas universidades na Suécia, na verdade. E aí, como eu vi que o processo era parecido, eu não ia ter que preparar nenhuma documentação extra do que eu já tinha feito, eu ia aplicar só para ti e ver se dá certo, né? Para daí, na verdade, quando for para valer, eu já estou mais preparada. E, no fim, eu me candidatei a 4 universidades que eram o máximo de universidades que o sistema permitia, é um sistema unificado. E aí, dessas 4, eu passei em 2. Não, tipo, não, as 2 na Dinamarca. E aí eu falei: "Tá, deixa eu ver". Aí uma ficava em Copenhagen, que é a que eu acabei fazendo, e a outra ficava numa ilhazinha aqui mais ao sul. E e aí eu falei: "É, né, vamos para Copenhague", eu já não conhecia nada daqui, eu falei: "Vamos ao que der". E foi assim que eu acabei parando, só que então eu recebi a resposta acho que em outubro, novembro, e era para estar aqui já começando em fevereiro, né, do ano seguinte. Então eu estava falando de outubro, mais ou menos, de 2020, era para estar em fevereiro de 2021. E aí foi aquela loucura, né, de começar a desfazer casa, pedir a conta do trabalho, né, avisar todo mundo. Só que era pandemia, né, e a gente estava numa situação muito incerta. E daí, uma semana antes de eu me mudar para cá, a Dinamarca fechou as fronteiras. Ninguém mais entrava, ninguém mais saía. E daí a universidade optou por iniciar o semestre com aulas online. E aí que foi o problema, porque era no horário do fuso da Dinamarca. E daí, horas de diferença. Então eu tinha que acordar no meio da noite para ver essas aulas online. E aí isso, sim, se estendeu pelo primeiro semestre inteiro, porque ninguém sabia quando que ia abrir, quando que a gente ia poder voltar. E aí eu fiz. Então, nesse período, desculpa te interromper, nesse período você só estudou, porque era humanamente impossível por conta do fuso horário. Foi isso, né? E porque eu também já tinha pedido a conta do trabalho, porque eles certo para eu ir embora, né? Então, tinha o que fazer. Mas, e realmente era humanamente impossível. Eu me dediquei esse semestre todo aos estudos, né? E daí, assim que as fronteiras abriram, e aí eu vim e terminei daí, fiz os 2 anos certinho, curso aqui. Beleza. E aí você foi, entrou na universidade. Ok, show. E como que foi para você fazer, né? Aí você foi, se mudou, né? Aí passou a pandemia, abriu a fronteira, você foi. Como que foi para você ir, né? Tipo, você, né, tava casada, foi, foram juntos, e aí você foi na frente. Como que foi, chegar no país, né? Porque por mais que você já tivesse viajado bastante, você tá indo, né? Com assim, vendi tudo, tô indo, né? Meio que assim, vou ver qual é que é, mas
eu preciso, né? Tipo, é uma nova vida, né? Vamos supor, é uma nova Uhum. tentativa, né? De estou indo para estudar e indo realizar, né? Uma vontade, um sonho de fazer um mestrado fora do país. Como que foi, isso para você? Tava muito tranquilo ou você ficou nervosa? Como que foi essa É, dinâmica? tranquilo, tranquilo a gente nunca fica, né? Porque eu nunca tinha pisado na Dinamarca, nem a passeio, então. É, eu vim com a cara e a coragem, com eu e 2 malas de 23 quilos. O meu marido, na época, ainda ele ficou em Curitiba, porque como era uma situação muito incerta, a gente não sabia quando que ia abrir as fronteiras, ele continuou trabalhando e a gente continuou morando no apartamento que a gente mora. Então eu vim para continuar os estudos e ele ficou para poder, finalizar todo o nosso ciclo no Brasil, né. E aí ele ficou ainda mais 3 meses e eu vim pra cá. E aí nesse meio tempo eu, né, enfim, comecei a procurar casa, comecei a procurar emprego, aproveitei para passear um pouquinho também no país, para conhecer, me ambientar, e e comecei a procurar trabalho, né. Então, assim, isso foi muito puxado. Depois que ele chegou, é que na verdade eu dar conta o quanto puxado foi, porque, quando você está indo, enfim, você só sabe que você tem que resolver as coisas. Eu pra me tornar gente aqui, né, nesse novo país. Então você não pensa muito, você só faz, né. E daí quando chegou foi quando eu senti assim: "Nossa, agora eu posso respirar e relaxar". E aí eu vi o quão cansado e estressante tinha sido esse período. Mas tudo foi fluindo aos poucos, eu acho assim, né, eh, quando as coisas são para ser, as coisas vão fluindo, né. Você tem os problemas, as dificuldades, porque país que, né, totalmente novo, você não sabe como as coisas funcionam, a cultura local, nem nada, mas tudo deu certo. Eu 2 semanas depois já tinha contrato pra gente morar, eu já coincidentemente já tinha alguns contatos aqui, inclusive da época da faculdade, isso também foi muito legal, de ter, querendo ou não, as pessoas que me davam um certo apoio, de dar algumas dicas, de me ajudar, né, com as coisas práticas do dia a dia. E logo então eu também consegui, arranjar um estágio daí na empresa que eu trabalho hoje, na indústria farmacêutica, e isso foi muito bom, porque aí também te dá mais uma segurança, né. E aí o meu marido também, ele é engenheiro eletricista, né, a gente não sabia como que ia ser o mercado para ele, mas na verdade o mercado aqui é super aquecido nessa área também, então não demorou muito, ele também conseguiu emprego na área. Então as coisas foram aos poucos se ajeitando, mas assim, claro, né, tem muito perrengue por trás que ninguém vê, né. Assim, tudo foi dando muito certo, foi, mas assim, exigiu muito planejamento financeiro nosso, né. Você vir para um país novo, onde o poder aquisitivo é muito maior do que no Brasil, né, das coisas, o custo de vida é muito maior, então exigiu muito planejamento financeiro até que enquanto você não encontra emprego, você fica desesperado, você só quer sair. A gente foi também a um apartamento em que a gente dividia o apartamento com outras pessoas também, né, porque aqui, eu falei, custa muito elevado, né, então a gente tá com dinheiro do Brasil, que vale bem menos aqui, então a gente deu um passo para trás, né, para pensar, né, nessa parte de conforto, de tranquilidade, essa parte financeira, esse padrão de vida. Mas a gente confiava, sabia que uma hora isso ia mudar, né, pelo menos era a nossa expectativa, né. Então, eh, mas assim, a gente estava mentalmente pronto disso, a gente sabia disso, né. Você começa a vida num país novo, é como você nascer de novo, porque você não tem RG, você não tem CPF, você não sabe pegar um ônibus, você não sabe ir no mercado fazer compra, você não sabe nem
Já tô lá no peraí que eu tô muito diferente. É de fato reiniciar a vida, né? Tipo, é tudo novo, né? É, então tem muitos perrenguinhos, ainda hoje a gente já está aqui há 4 anos, né, a vida já mudou muito, hoje a gente já mora num apartamento só nosso, lugar que a gente gosta, eh, estamos bem empregados, estabilizados, mas ainda assim não deixa de ter perrengues, né, porque, que nem eu falei, a cultura é muito diferente, a língua é uma grande barreira para a gente ainda, porque é uma língua muito distante do português. Então, até hoje a gente ainda não fala a língua. Eu venho estudando, mas eu sei o básico, o básico. A gente apanha bastante ainda para saber escrever. É, o inglês ele acaba salvando, né? Porque aí é uma língua secundária, né? Que ele tem muito estrangeiro também. Mas o dinamarquês, né? Você tá no país e é o que o primeiro idioma deles, né? Então, se tá numa reunião, né? Se tá num ambiente de trabalho e tem muitos dinamarqueses, né? Muitas pessoas locais, é óbvio que o primeiro idioma vai ser o materno, né? Vai ser ali. E aí você fica muitas vezes tendo que, né? Tendo alguém com uma boa vontade, um bom senso, né? De falar assim, ok, estou num ambiente em que existem outras pessoas que não falam este idioma e vamos mudar, né, para um idioma que todos consigam aqui compreender, né? Vamos dizer assim. É, 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 o inglês aqui ele é bem difundido, né? Então, assim, ninguém, principalmente em Copenhague, né? Todo mundo fala inglês, não importa o ambiente que você está. Mas as empresas, né, hoje em dia, o inglês é a língua oficial da empresa, né? Então, digamos, todo mundo é obrigado a falar inglês, né? Então, mas claro, tem essa questão. Muitas vezes eu sou a única numa reunião ou num ambiente que não falo dinamarquês, né? E aí, claro, tem os seus desconfortos, depende muito de quem que está participando ou não. Tem muita gente que não se sente confortável em inglês, tem muita gente que não é a favor de ter internacionais, né? Então, são coisas que a gente precisa aprender a lidar no dia a dia, sabe? Saber conviver com isso, né? Então, tudo, né? No Instagram é tudo muito lindo, a gente só posta dia boa, mas tem muito perrengue no dia a dia que a gente passa que só a gente sabe. É a vida de imigrante, né? É a vida do imigrante. Só quem vive que sabe, né? E consome, ainda mais assim, a gente fala assim: "Ah, o inglês salva", realmente salva, mas cara, ele fala inglês o dia inteiro. Vem trabalhar inglês, porque não é você bater um papo, que nem a gente está aqui contando sobre a vida. Não, é falar sobre inglês. Claro, no começo eu tinha habituado esse explodindo. Você chega desses, meu Deus do céu. E você tem que saber fazer o teu trabalho, saber fazer inglês, é muito mais cansativo. Eu tenho dúvidas que a gente se cansa bem mais, apesar de ter um estilo de vida hoje em dia mais tranquilo do que o Brasil, mas que a gente se cansa bem no dia a dia por conta de estar trabalhando em outra língua. É, teve uma vez que eu até anotei aqui, né? A gente estava conversando, né, uma vez sobre isso assim, né? Se aplicar e você tentar algo, né, diferente daquilo que você estava buscando. E aí você me falou eu nunca mais esqueci. E aí você me falou assim: eu tive todas as oportunidades, mas se fosse pra. Mas se não fosse eu para levantar todos os dias, né, de madrugada, muitas vezes, ficar de final de semana aplicando ou estudando mesmo, né? Porque daí você, né, teve que estudar de novo e voltar e se aplicar. E se não fosse para procurar um novo caminho, enviar as inscrições, nada disso teria acontecido. E aí eu fiquei refletindo muito sobre essa perspectiva, assim, sabe? Porque, de fato, né, teve todas as oportunidades, muito cedo você foi morar fora, né? Seu pai teve a oportunidade, mas assim, se não é você para fazer, ninguém vai fazer por você, né? E isso acabou, né, abrindo os meus olhos, né, de pensar, né,
como muitas vezes as pessoas acabam julgando as nossas histórias, né? Por aquilo, muitas vezes pelos privilégios ou pela nossa história de fato. E aí aquilo me. Eu lembro que falei assim, puxa, como foi um ato meio revolucionário, até de. Como é que eu posso explicar? Você assumir quem de fato se é. Tipo assim, não, peraí, essa é a minha vida, essa aqui é a minha história. Eu vou contar ela do jeito que eu acho que deve ser contada. E também de viver todas essas nuances, assim, sabe? Tipo, não, cara, se eu não for lá e não fizer por mim, ninguém vai fazer. Por mais privilégio que eu tenha na minha vida, entendeu? Sim. E aí aquilo, tipo assim, eu fiquei. Me deu um chacoalhão, assim, sabe? Positivo. E falei assim, realmente, ela tem razão. Porque assim, você pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ter tudo na sua mão. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E isso esbarra muito no profissional, né? De tipo, toda essa história, tudo que você está trazendo aqui, foi você que foi atrás, né? Foi atrás de olhar novas perspectivas, olhar novos caminhos, e eu achei interessante trazer isso, porque muitas vezes a gente espera muito do externo, né? De que a vida nos traga e que situações aconteçam, mas, cara, muitas vezes a situação não vai aparecer. Então não vai ser do jeito que você quer, né? Então, isso foi muito interessante, assim, eu adorei e tô trazendo aqui para justamente quem tá ouvindo conseguir entender que, tipo assim, cara, se você não tá feliz onde você tá, você tem que ir atrás, sabe? Você que tem que buscar outras perspectivas, né? Você foi pedir ajuda profissional, né? Porque eu acho que é legal sempre a gente ter esse termômetro, né? Entender sempre quem são as pessoas que estão ali com a gente e apoiando, né? Nessa caminhada que muitas vezes, né? É muito. Não é linear, né? E você tem que ir descobrindo, né? E descobrindo, descobrindo. Eu acho que assim, né? Felizmente, infelizmente, algumas pessoas podem ter um caminho mais facilitado, né? Ou menos facilitado, porque depende, às vezes, né, da família que você vem, né? Quais ferramentas você tem à sua disposição, né? Mas é justamente isso. Se você não souber utilizar todas essas ferramentas que você tem, né? Ou se você não tem, né? Como consegui-las, né? Ou se você tem não saber o que fazer com elas, você vai continuar no mesmo lugar onde você está. Essa é a verdade, né? E, e é bem isso. Se você não está feliz onde você está, procurar então o que fazer, o que mudar, porque é bem isso. O externo ninguém vai fazer isso por você, né? E muitas vezes eu não sabia também para que caminho ir, né? Eu fiquei muitos anos ainda durante, por exemplo, a própria consultoria. Muito também do tempo que eu fiquei ali foi também porque eu também não sabia exatamente o que fazer, apesar de eu ter buscado algumas ajudas, né, profissionais até, mas eu não tinha certeza se era aquilo que eu queria, né? E até porque você fazer uma mudança de país é algo muito grande, né? Requer muita vontade, muita disposição, e muito planejamento, né? Não só da parte burocrática, mas a parte financeira, como eu falei, né? Porque você vir sem um emprego certo, né? Alguma coisa que vai te garantir um futuro, requer muito preparo, né? Então, esse é muito importante, né? E eu acho que eu sempre, de tempos em tempos, eu faço, eu gosto de fazer essa avaliação, né? Eu tô feliz onde eu tô, é isso mesmo que eu quero? Para onde que eu quero ir? Será que daqui uns tempo eu vou estar ainda feliz fazendo isso daqui? Porque eu hoje estou muito feliz, né? Eu falei, eu me preparei, planejei. Nossa, eu fiquei muitos anos pensando, né, o que fazer. E depois que eu tomei essa decisão e vim pra cá, e agora estou muito feliz, muito satisfeita, mas eu sei, será que eu vou ficar sempre bem, feliz e satisfeita aqui? Não sei. Que a gente muda, né? Nós somos seres humanos, todos nós mudamos com
E, assim, uma coisa que eu levo para mim, acho que também um pouco a ver com essa minha história, e é uma frase muito clichê, mas que eu acho que é muito verdade, é tipo assim, a única constante na nossa vida é a mudança, né? Então a gente tem que estar preparado para isso, né? Porque a partir do momento que você começa a não estar mais feliz onde você está, você tem que saber aceitar isso. Ok, não estou feliz com isso, vou sentir isso, mas também vou me preparar para mudar, para fazer algo diferente, porque eu não posso ficar infeliz, né? Não posso ficar sempre, né? Então, é isso. Hoje, apesar de eu estar bem feliz aqui, eu sei que não vai ser para sempre assim. Faz parte do ser humano. Sempre estar buscando mais ou mais estar satisfeito com alguma coisa, né? Então, É bem complexo, né? E de toda a sim. sua jornada, o que que você aprendeu ao longo de toda essa sua caminhada? Que quando você olha para trás, fala assim, poxa, nos últimos, né, 12, 14 anos, vai, 12, 15 anos, vai, dos últimos 15 anos, né, Uhum. toda essa sua busca e que lição que você tira de tudo profissionalmente? Né? Eu acho que essa questão, né, que eu falei da, da frase que é o único constante na vida que a gente tem a mudança, e isso vale não só para a vida pessoal, mas, né, para a vida profissional. Que ela muda o tempo todo, suas vontades, os teus interesses, eles mudam, né? Hoje o mundo é muito dinâmico também, a gente vê a transformação, né, tecnológica, como tem mexido bastante com as profissões, então a gente tem que estar aberto e preparado para isso, né? E eu acho que, assim, como foi importante eu minimamente me conhecer, sabendo aquilo que eu gosto e não gosto, e me movimentar. Por mais que eu não soubesse de que caminho ir, ou às vezes eu não tinha muita opção, né. Pra vocês verem pela minha trajetória, eu fiz várias coisas até chegar hoje trabalhando como cientista, que era o meu objetivo lá atrás da do início da faculdade, de quando eu era adolescente, né, finalmente a realização de um grande sonho. Mas eu nunca deixei de fazer, né. Por mais que podia estar fazendo uma coisa que não tinha nada a ver, que nem comentei, pô, eu fui ajudar minha mãe a fazer a publicação de material didático para português para estrangeiros. E eu lembro da época minha mãe ficou super feliz, ela adorou ter ajudado, ela gostou muito da forma como eu trabalhei com aquilo, e ela falou: "Ah, você tá trabalhando comigo, não esquece essa coisa da engenharia aqui". Eu muito legal, foi muito bem, muito bom, mas assim, não é isso, cara. Então eu sabia que tinha gente que não queria pra mim. E aí fui buscar, né. Então, eu acho que isso é uma grande lição. Não importa, você sabendo ou não o que você quer, movimente-se, porque no caminho você vai descobrir, né. E pra mim, eu acho que, assim, no último, né, o que eu paro e penso, hoje, na verdade, você sabe o que você quer, né, o que você quer fazer pensando na profissão, né. Se você também pensa quando você era criança, né, ou adolescente, tente resgatar aquilo que você mais gostava, às vezes, de fazer. Quais eram as suas aptidões ali? Porque naquela época você não tinha cobrança de nada, ninguém tinha expectativa em cima de você, né, você não tinha expectativa em cima de você, só estava vivendo, descobrindo, né. E ali estava a sua essência, né. E aí você só tem que, adaptar para a realidade de hoje, para o mundo adulto, né, o que que você pode fazer com isso. Certo. E como é que. E você tem alguma dica para quem nos ouve para fazer isso, assim, mudar ou que esteja nesse processo, né, de ou mudança de carreira, ou querendo uma biotech, ou querendo, né, eu acho que são várias perguntas numa só,
mas eu acho que principalmente, né, quem quer mudar para biotech, igual você fez, né, fazer o curso em si e talvez e também, né, numa dica paralela, né, que complementa ali junto com a sua história, ir morar fora, né, e migrar através ali da imigrar através de um mestrado, né, através da academia. Que dica que você dá para essas pessoas, né, que queiram seguir aí, gostaram da tua história e que ou se também estão nessa mesma dinâmica, né, assim, dessas dúvidas, que dica que você dá? Ah, assim, se você é alguém que se interessa por biotech, eu diria, pesquise bastante. Veja se realmente é isso que você quer. Porque no Brasil, o mercado é muito limitado. E quando eu digo limitado, é tipo assim, não é toda cidade que você vai encontrar. Se você quer trabalhar mesmo com a parte técnica, não é em toda cidade no Brasil que você vai encontrar parte de biotech. E também, às vezes, você pode encontrar, mas às vezes não é muito bem remunerado, né. E não tô falando que a gente quer ficar rico, não é isso, mas, assim, você quer ter um minimamente de conforto, né, na tua vida. Você tá lá, você trabalha e você quer ser bem recompensado por isso. Então, pesquise bem, pense nas possibilidades, mapeie as empresas que te interessam, vê se isso é viável para você, se você acha que você se identifica com essas empresas, você gostaria de estar nesses lugares. Eu acho que isso é muito importante. E se você continuar fazendo pesquisa, bom, isso sempre tem campo no Brasil, né, mas saiba que a maioria das oportunidades vão estar vinculadas a universidades, então você também vai ter que dar aula. Também, vai ter que gostar um pouco disso também, né. Então é bom sempre assim, pense qual que vai ser a sua profissão de fato no futuro e não o curso em si que você está prestando, né. Qual que vai ser o resultado disso na prática. Tá certo. E para quem quer morar fora, né, e que conselho que você dá, assim, para quem quer sair do país, fala assim: "Ah, não, no Brasil, né, não tô vendo mais perspectivas para minha profissão, eu acho que tá na hora de tomar esse passo". Que dica que você dá aí para essa galera? Nossa, como é talvez. Brincando, brincadeira essa parte, mas um pouquinho de verdade também. Eh, eu acho que, assim, você tem que, pesquise e estude muito o país pelo qual você quer migrar, para você minimizar os impactos quando você chega, porque já tem muitos impactos e muitos perrengues, então é bom você saber o que te aguarda. Planeje, se estruture, também isso ajuda muito a minimizar os impactos, né, quando você chega aqui. E tenha muita, não só coragem, mas esteja muito aberta para tudo que você pode viver, porque é muito imprevisível, você nunca sabe, por mais que você planeje, se programe, você nunca sabe o que vai encontrar, né. Que nem eu falei, às vezes as coisas podem fluir e darem muito certo, mas às vezes nem tanto, né. Então, às vezes, você tem que insistir um pouco mais, você tem que estar disposto a isso, né. Às vezes é uma cara feia de um nativo, às vezes é o mau humor do outro, ou é uma barreira da língua que você não entendeu e alguém fica bravo com você por causa disso, entendeu. Esses coisinhas pequenas do dia a dia, te desmotivam às vezes, né, porque você não sabe nada mais, né. Viver como o país opera, né, que nem eu falei, você tem que aprender a pegar ônibus, a fazer mercado, entender como o mercado de trabalho funciona. Você tem que ter uma dose de coragem, ciência e aberto, entendeu, para que vier é uma experiência, acaba sendo válido, né, e no máximo que pode acontecer é o quê? "Ah, não deu boa, vou pegar minhas coisas e vou embora". Beleza.
mais você viveu, você aprendeu, tenho certeza que você vai amadurecer, nem que seja um pouquinho essa experiência. Então, é, Ah, é legal, isso. mano. Eu enxergo suas principais qualidades, assim como coragem, destemida, e eu ainda acrescento um pouco de extremamente planejada, assim. Acho que você me parece ser uma pessoa planejadora, né? Não vai fazendo a loucura, mas beleza, eu me planejei aqui. Eu tenho uma coisa meio controlada aqui, tipo, tá dentro das minhas expectativas. Você concorda com isso? Você discorda? Dentro de tudo isso, eu acho que é algo que eu É, interpreto. sim, eu acho que sim. Principalmente essa parte do planejamento, eu sempre me vi uma pessoa muito planejada, estruturada, eu sempre tive muito medo, né, de fazer as coisas sem saber o que vai acontecer, né? Eu sou um pouquinho ansiosa também, então eu fiz bem na minha cabeça ter as coisas planejadas para me deixar todo prumo. Mas você sabe que essa questão da coragem foi uma coisa que eu acho que eu só reconheci essa, essa qualidade quando eu me mudei para cá de fato, porque até então eu nunca achei que eu fosse uma Mulher, pessoa com tudo que você já fez. Imagina, com 18 anos, ir trabalhar numa loja de. Imagina, tem. Nossa, eu me comparo, né? Eu com 18 anos, imagina que eu ia dar cara a tapa numa loja que você tinha que. Além de atender os clientes, tão nova, por mais que você, né, tivesse ali o inglês, mas também aprimorando ele, né, naquela fase de aprimoramento do idioma. Imagina, olha pra trás o quanto. Pra mim, nunca, com 18 anos na frente de balcão, falando com gente em outro idioma, em outro país. Imagina, é de extrema coragem, assim, sabe? Porque foi a oportunidade, e de novo, né? Foi a oportunidade que foi lhe dada e você aproveitou da melhor maneira, né? Já que estou aqui, o que melhor eu posso fazer, né? Aprimorar o inglês e de extrema coragem. É. Mas eu acho que eu me reconheci como corajosa quando eu me mudei para cá, depois, né, já estava um tempo aqui, também tem esse detalhe, porque eu acho que foi uma atitude que eu tive que partiu de mim, somente de mim, digamos, desde o início, né? Porque as situações, até a questão da loja, das coisas, era meio que, foi meio que apareceu. E aí aparecia, eu ia fazendo e ia me virando, entendeu? Então, na minha cabeça eu não enxergava como um ato corajoso, mas essa ideia de tipo, tá, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um mestrado fora. Eu vou aplicar e vou executar, eu vou me mudar. E aí eu vim sozinha, e daí fui conquistando as coisas aos poucos aqui, e realmente tudo aconteceu. Que daí eu me toquei, opa, acho que eu tenho um pouquinho aqui de de coragem. E eu acho que foi mais por isso, porque foi, tipo, digamos, desde o início ao que veio da minha cabeça sozinha, né? Teve ninguém ou o universo, digamos, que me colocou isso no caminho. Foi eu que fiz acontecer de fato. Então, acho que talvez por isso. E parabéns por tudo isso. De extrema coragem. E mais, estamos finalizando aqui, estamos caminhando para o final. E sempre que eu peço, a gente está finalizando, eu peço algumas dicas. E aí eu Uhum. queria que você trouxesse pra gente dicas, uma dica de livro, né, para começar. Olha, eu gosto bastante de ler, e eu tenho algumas, talvez, é, talvez com uma mais prática, que chama Hábitos Atômicos. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Eu não vou saber o nome da autora agora, eu não lembro, mas eu acho que ele me ajudou bastante nessa questão de me tornar uma pessoa mais disciplinada, planejada para a realização das coisas, porque ele explica como os hábitos se formam dentro da nossa cabeça, como de fato eles se tornarem duradouros. Existe uma técnica, um passo a passo, então eu acho que isso ele é muito bom, não só para uma coisa, sei lá, eu quero criar o hábito de ir para a academia, tá? Ele vai te ensinar isso, mas também como você criar, né, um hábito, uma rotina para que você realize
projeto, né, que você tenha, por exemplo, uma mudança de país, né, porque, o fato de você ter que sentar e pesquisar sobre universidades e cursos, também exige uma dose de hábito e de rotina e de comprometimento para você fazer isso, né. Porque um dia que você faz isso, você acha muito legal, mas aí de novo você tem que fazer na semana seguinte de novo a mesma pesquisa, putz, sabe. Ele é um livro muito interessante e bem prático. Eu acho que ele ensina você a colocar bem em prática mesmo, isso eu achei bem legal. Concreto, assim, né? Pra gente realizar de fato, né? Os nossos sonhos. É, e eu gostei, ele é um livro bem gostoso de ler, assim, bem tranquilo. E um outro livro que eu acho que, bom, me inspirou bastante nessa minha caminhada de fase adulta, você conhece? É a Letícia Mello. Ela ela tem um estilo de vida bem diferente do que a maioria das pessoas, tem, mas ela sempre me inspirou muito. Ainda que eu não viva nem um terço do que ela viva, da forma como ela vive, mas ela sempre foi uma grande inspiração, porque ela acho que traz um ponto de vista do que é a vida e de como a gente pode viver a vida, né, além do padrão, do normal. Então acho bem inspiradora a história dela. Então ela tem 2 livros hoje, que um é o do Free Love, que foi o primeiro, que foi o que mais me inspirou, e agora ela lançou o segundo, que é o Para Sempre é Agora, que também é muito legal, muito inspirador também. Eu me identifiquei bastante, porque ela conta a fase que ela foi de fato morar fora com o marido dela, né, e sem querer eu acabei me identificando bastante com a fase dela. É. Bacana. Obrigada pelas dicas. Eu vou buscá-los. Para quem já está acompanhando o nosso podcast, sabe que aí semanalmente a gente tem trazido dicas, né? E tem deixado as dicas das nossas convidadas, porque nessa primeira temporada são só mulheres. E pelo que vocês já viram, né? São mulheres incríveis, mulheres que realizam muitas coisas e nos inspiram. Então, deem uma olhadinha lá nas nossas redes sociais e acompanhem. Uma outra dica, uma música. Que música que você gosta? Que indica? Olha, muitas, mas eu vou falar uma que eu tenho ouvido bastante ultimamente, é dos Gilsons, chama Pra Gente Acordar. Música bem animada, eu gosto de ouvir ela de manhã pra dar aquela animada no, né, dar o mood do dia, setar o mood do dia. Ai, adorei essa dica. Eu adoro eles. Eu ouço no repeat, e é muito bom. Eles E estão vindo para Copenhague agora em setembro, estou louca agora no comprar ingresso para ir no show deles. que legal. Ai, eu vou ficar aqui na torcida. Eu sei que você não posta muitos stories, por favor. Quero ver. Uma pessoa nas redes sociais que você indica para as pessoas consumirem, né? Como a gente está num mundo muito digital, a forma como a gente consome conteúdo, isso é muito importante também para nossa saúde mental, né? Então, que dica que você dá que seja uma pessoa que, né? Ou uma página, enfim, é algo que, de fato, para os nossos ouvintes se conectarem com essa dica aí, pode ser uma, duas, enfim, aí você decide aí uma pessoa. Ah, acho que eu posso também indicar duas mulheres. É, são duas mulheres que também vivem estilo de vida também não óbvio, e que eu uso para me inspirar. Uma delas é a Luísa Moraleda, ela é uma viajante nômade, e ela traz umas reflexões sobre a vida, sobre viagens, eu acho que muito interessante, sobre justamente essa questão da gente assumir quem a gente é e o protagonismo da nossa vida, fazer lá e pegar e realizar o que você quiser. E a outra é a Mila Monteiro, que é uma professora de yoga. Ela, enfim, por ser professora de yoga, ela tem um estilo de vida já diferente, mas ela foi extremamente disciplinada, com essa questão da saúde, tanto mental quanto física. Então, essa questão da do planejamento, da disciplina, eu acho que me inspira bastante. E ela é professora de yoga e ela também começou
a se dedicar ao jiu-jitsu. E hoje em dia ela compete, inclusive jiu-jitsu, ela tá super focada e super dedicada nisso. Então eu acho muito legal, são 2 inspirações aí, uma de disciplina e a outra você sair um pouquinho da caixa. Sempre é bom, né, buscar pessoas que tenham diferentes pontos de vistas, né? Faz com que a gente também explore outros mundos no mesmo mundo, né? Eu acho que Eu acho que muitas ideias você pode ter, né, quando você ver pessoas ou formas de vida que são bem diferentes, do seu. Você não precisa concordar ou não com aquilo, né, ou querer o mesmo que aquilo, mas o fato de você ver aquilo, eu acho que ajuda você enxergar o mundo com outra perspectiva. bom, estamos caminhando para o fim. Má, obrigada por você ter se disponibilizado, tirar esse tempo aqui, né, gravando aqui pra gente. Eu quero agradecer demais mesmo. Você é uma mulher incrível. Eu acho que toda a sua história, toda a trajetória sempre. E aí eu falo, né, pessoalmente, me inspirou, sempre me inspira, né? Vocês estão. Sempre, você e sua família, né? Todas as mulheres da sua família, não dá pra dizer que não. São sempre, né? Buscam, né? Tá cada uma num canto do mundo. Isso é muito legal. Né, isso, né, minha família vem de uma outra dinâmica, né, outra perspectiva, né, tem outros pensamentos. Então, conviver com vocês sempre me atiçou também muito isso, assim, né? De buscar, de olhar pro, né, o que a gente acabou de falar, né? Olhar pessoas, né? Consumir pessoas que estejam, vivem outros mundos diferentes. Isso também faz com que a gente reflita, né, sobre a nossa vida. Então, eu quero te agradecer muito, toda a sua disponibilidade aqui, por acreditar no projeto, por incentivar, porque a tua presença é uma forma de incentivo. E eu agradeço muito mesmo. Eu fico muito feliz, assim, com tudo isso. Então, quero agradecer, desejar boa sorte na Dinamarca, que daqui para frente, né, você conquiste cada vez mais, porque você merece. Imagina, Carol, eu que agradeço pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui, enfim, te conheço há muito tempo e claro que eu sempre vou te apoiar e te incentivar em todos os seus projetos. Eu fico muito feliz de fazer parte e também, eu acho muito legal você estar criando e se dispondo a fazer, esse podcast, porque, a gente precisa que nem a gente estava falando, né, de ver mais histórias, né, para justamente a gente expandir os nossos horizontes. Então eu acho uma oportunidade muito bacana de que você está fazendo isso e eu fico muito feliz de fazer parte e admiro muito a sua coragem também, viu. Não acho que você não seja corajosa, porque você é muito corajosa também por estar aí espalhando várias vozes no mundo. Muito legal. Amém. Obrigadão mesmo. Imagina. E vamos encerrar por aqui. Obrigada, pessoal, que nos ouviu até o momento. Fiquem ligados nas redes sociais, CS Conexões. Lá no Instagram a gente posta todas as novidades e o convidado da semana. E nessa primeira temporada são só convidadas. E fiquem ligadas para os próximos episódios. Obrigada e até mais!